Eu tenho procurado mostrar para você só aquilo que Deus quer que você entenda, que você compreenda, né? Procurando mostrar numa linguagem quanto mais popular, mais simples, melhor. Por quê, pastor? Porque eu aprendi assim com Deus, que quanto mais simples, melhor. O que funciona é o arroz com feijão, pode acreditar. Está compreendendo? Ou seja, a simplicidade. E às vezes a gente fica procurando uma mensagem mais elaborada, mas que às vezes não acaba não fazendo sentido e não abre o entendimento, que é o momento para você parar, aprender e ouvir. Nós damos mais valor, às vezes, à cultura humana do que às coisas de Deus. Se você nunca participou de um júri, vai participar. Faz um barulho lá, fala alguma coisa lá para você ver se o juiz não manda te prender por desacato à autoridade. Senta na hora que ele mandar você ficar em pé, senta, se ele não manda te prender por desacato à autoridade. Manda te prender. Eu estava vendo esses dias um cidadão, advogado. Ele foi servir a cliente dele um copo com água. O juiz falou: para aí, eu não te autorizei a servir o copo com água. Não, mas é a minha cliente. Ele falou: não, aqui não. Aqui não, aqui quem manda sou eu. O senhor pode fazer o que o senhor quiser, agora aqui quem manda sou eu. Não, não sei o quê. Ele falou: Meirinho, prende esse advogado agora por desacato à autoridade. E sabe o que ele falou? É para o senhor aprender a ter respeito ao local. E mandou prender. E o cidadão tem que obedecer à ordem do juiz, ele tem que obedecer. Eu vi um amigo, ele recebeu uma ordem judicial, ele estava correto, ele não estava errado, não. Por quê? Porque ele pagou o carro dele, e veio uma cobrança. Mas ele tinha pago, estava com um comprovante. E não havia o reconhecimento de que ele tinha pago. Então, chegou diante do juiz, ele julga conforme ele vê. Está ali para aplicar a lei. Chegou diante do juiz, o juiz mandou prender o carro. Mandou prender, por falta de pagamento, mandou prender. Mas eu paguei, não interessa. Diante do juiz chegou que não pagou. A lei está aí para ser provocada. Depois eu vou entrar com um processo, eu vou fazer o que for necessário para comprovar que eu estou certo. Mas houve uma ordem judicial, ela tem que ser cumprida. E ele não quis cumprir, não. Sabe o que ele fez? Ele bateu no oficial de justiça. Meu carro você não vai levar. E bateu no oficial de justiça. E mostrou para o oficial: eu paguei e tal. E bateu no oficial, não deixou. Porque o oficial de justiça, ele foi para cumprir, mas às vezes tem pessoas que às vezes abusam um pouco da autoridade. E bateu no oficial de justiça. O juiz mandou prender ele. 3 meses. E por ter desobedecido a ordem, dobrou 6 meses. Olha que coisa séria. Está passando numa blitz, normal, documentação, vê, documento de carro e tal. O policial parou ele, pediu o documento, ele deu o documento. Eles estão verificando enquanto isso. Está olhando. Aí o policial chegou para ele e falou: rapaz, tem alguma coisa contra você? Ele falou: não tem nada não. Ele falou: tem um mandado de prisão. E prenderam ele. E ele ficou revoltado, ficou angustiado, amargurado. Ficou preso quase 1 ano. Por quê? Desobedeceu uma ordem judicial. Estava errado ele? Ele não estava. Só que o comportamento dele removeu a razão dele. O que ele tinha que ter feito? Deixa levar. O juiz deu a ordem, deixa levar. Mas eu paguei, deixa levar. Deixa levar. O que eu vou fazer? Eu vou entrar com um processo contra essa decisão equivocada do juiz. Vou recuperar o meu carro e ainda vou processar ainda por danos, constrangimento e outras coisas mais. Ou seja, existe um modo certo de fazer as coisas. Há um modo certo de fazer as coisas. E às vezes, quando se trata de Deus, nós achamos que podemos fazer de qualquer maneira. E aí, por exemplo, veio um pastor como eu, doutrinador, que a única preocupação é agradar a Jesus Cristo.
Aí a pessoa fala, puxa, eu pensei que a igreja fosse um lugar de amor. E esse pastor, ele é estúpido, ele é bravo. Não é verdade. É que você tem um conceito de amor completamente diferente do conceito de amor de Deus. A Bíblia diz que Deus, ele corrige a quem ele ama. Amor aos olhos de Deus é disciplina. É disciplinar aquele que é dele, que está andando ou está começando a andar por um caminho que vai levá-lo à destruição. Você está entendendo? Olha lá, Hebreus 12, 6. Pois o Senhor, e o Senhor ele vai usar o pastor, ele vai usar a autoridade, mas só que vem da parte do Senhor me corrigir se eu estou andando errado. Isso é amor. Amor não é eu olhar para você e ver que você está indo para o abismo. Você está compreendendo? E para não te chatear, para não te entristecer, eu me calo. Eu não falo nada. Você está caminhando para a morte. Você está caminhando para a destruição. E eu me omito. Por quê? Porque se eu falar, vai gerar desconforto para mim. E talvez gere desconforto para você. Você vai se revoltar, vai se rebelar, vai achar ruim, vai querer brigar comigo. Então eu sou covarde, né? E eu me omito. Isso é ausência de amor. Às vezes eu fico vendo as pessoas, não, eu não falo nada, pastor, né, porque eu não quero brigar com meu marido. Mas você não tem que brigar com teu marido. Você não tem que brigar com a tua mulher. Você não tem que brigar com teu filho. Você não tem que brigar com teu vizinho. Ao servo do Senhor não convém contender. Só que você não pode ser covarde. Você não pode ver seu filho caminhando para a destruição e se calar. Você não pode ver seu marido caminhando para a destruição e se calar. Não. Se você não quer falar com ela pessoalmente, fala com Deus. Conversa com Deus. Pede sabedoria a Deus. Entendimento a Deus. A palavra que vai mudar a vida daquela pessoa. Que vai libertar aquela pessoa. Mas você não pode se omitir. Por quê, pastor? Isso é falta de amor. Pois o Senhor corrige quem Ele ama. Ele não só corrige, não. Pinta uns cascudos também. Pinta uns tapão na orelha também. Ele corrige quem Ele ama. E castiga quem Ele aceita como filho. Correção, castigo, se necessário, é para o filho. É para o filho. Só que é uma coisa que ninguém quer saber. Quando nós éramos menores, pequenos, tem alguns ainda que são pequenos, né? Às vezes levávamos um puxão de orelha. Às vezes ouvia do pai e da mãe, não vai não. O beiço caía. Minha mãe não me ama, meu pai não me ama. Pelo contrário. O objetivo, o motivo da correção é justamente por amar. Então, muitas vezes vai acontecer. Eu olho para Davi, que tem borbulhado no meu coração, segundo o livro de Samuel, se não me engano, 12:30. Tem borbulhado no meu coração. Poxa, um homem que a Bíblia diz, um homem segundo o coração de Deus. Poxa, para Deus olhar, ele olhou, falou para Samuel, Deus faz uma análise perfeita, ele faz um exame perfeito, e ele emitiu a análise, o exame dele em palavras. Ele chega para Samuel e fala, Samuel, o negócio é o seguinte, vem cá, rejeitei Saul como rei, quero saber mais dele, por quê? Porque o coração dele não se inclina à minha vontade. Ele é uma pessoa que ele quer viver como ele acha, como ele quer. Ele é uma pessoa que só faz aquilo que ele quer. Ele despreza o que eu quero. Ele despreza o que eu oriento. Ele despreza o que eu ensino. Então, eu não posso andar com uma pessoa como ele.
Mas eu encontrei. Eu achei alguém segundo o meu coração. Ele não falou que ele tinha encontrado alguém que não cometeria falhas. Que ele não tinha encontrado alguém que não cometeria equívocos. Não. O que ele estava dizendo? Ele não falou que ele tinha encontrado alguém perfeito. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo, eu encontrei alguém imperfeito, falho, cheio de erros, mas que o coração se inclina à minha orientação. Que o coração se inclina à minha orientação. Alguém segundo o meu coração. Mas quando essa pessoa, que ele amou e amava muito, comete um erro absurdo, despreza a palavra de Deus, despreza o sentimento de Deus, despreza a vontade de Deus, por um impulso da carne dele. Deus não passou a mão na cabeça dele, não. Não passou a mão na cabeça dele, não. Mas por que Deus não passou a mão na cabeça dele? Porque Deus o amava. E viu que ele cometeu um ato, cometeu um comportamento digno de repreensão e de castigo. Digno de repreensão e de castigo. Primeiro ele mandou o sacerdote ir até ele. Por quê? Porque muitas vezes a gente não consegue enxergar os nossos erros. Nós temos uma capacidade enorme de enxergar o erro dos outros. O nosso nós não conseguimos. Então, já consciente disso, o Senhor Deus manda o profeta ir falar com ele. E o profeta começa a conversar com ele, como se falasse de uma outra pessoa. De um homem rico e poderoso, que tinha muitas ovelhas, muito gado, e que poderia se alimentar de qualquer ovelha, de qualquer gado que ele tinha, mas deixa de lado o que tem, para abusar e fazer uso da ovelha de alguém sem condições. Presta atenção nisso, ó. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versículo 1. E o Senhor Deus mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. E Natã foi e disse, havia dois homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e o outro era pobre. E o rico possuía muito gado e ovelhas. Enquanto o pobre tinha somente uma ovelha, que ele havia comprado. Ele cuidou dela. Ela cresceu na sua casa, junto com os filhos dele. Ele a alimentava com a sua própria comida. Deixava que ela bebesse do seu próprio copo. E ela dormia no seu colo. E a ovelha era como uma filha para ele. Ou seja, era muito importante. Tinha muito valor para ele. Certo dia, uma visita chegou à casa do homem rico. Este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para a visita. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. Então Davi ficou furioso. E com aquele homem, e disse, eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Vai prestar conta comigo, vou mandar matar ele. Me traz esse homem aqui. Ele ficou indignado com a atitude. Por quê? Porque é uma atitude abominável. Mas nós não conseguimos reconhecer os nossos erros. A atitude dos outros é sempre abominável, não? A nossa nunca. A nossa nunca. Eu sou perfeito. Sempre é os outros que não prestam. Eu não. O filho dos outros não presta. O meu não. Meu filho não mente. Meu filho não faz coisa errada.
Não, tem alguma coisa errada. É meu filho? Então tem alguma coisa errada, porque meu filho não faz isso. Deve ser o amigo dele. Nós somos assim. Davi, quando ouviu, ficou indignado e falou: rapaz, traz esse cara aqui, vou mandar matar ele. Vou mandar matar ele. É digno de morte uma pessoa dessa. Que maldade, que absurdo. Traz ele aqui. Segue. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou. E por ter feito uma coisa tão cruel, ele já baixou o juízo. Ele foi para a lei de Moisés. Porque a lei de Moisés, ela dizia dessa maneira: se eu dei prejuízo para alguém, eu deveria pagar 4 vezes aquilo que eu dei prejuízo. Ele já foi para a lei de Moisés, já baixou o juízo sobre ele. Falou: ele vai ter que pagar, é a lei. Ele não pode escapar, ele não pode sair impune, é a lei. Ele já foi para a lei de Moisés. Segue. Então, Natan disse a Davi: misericórdia, irmão. Esse homem é você. Eu estou imaginando o queixo de Davi cair no chão. Por quê, pastor? Nós temos esse problema, irmão. Meu marido me deixou porque não prestava. Você não fez nada, né? Tadinha de você. Minha mulher me deixou porque não prestava. Você não fez nada, né? Tadinha de você. A moeda tem 2 lados. Eu não estou dizendo que um erro justifica um outro, eu já tenho te ensinado. Não importa o que a pessoa faça, não me dá direito de sair da palavra. Um erro não justifica o outro. Lembra da história que eu te contei há pouco? O juiz julgou conforme ele ouviu. O rapaz estava certo. Ele tinha pago. Mas ele não tinha o direito de desrespeitar a ordem judicial. Ele tinha que ter cumprido a ordem judicial. O descumprimento da ordem judicial e a atitude dele violenta, porque ele estava vendo um bem dele ser elevado na marra, a atitude dele violenta trouxe um dano muito maior para ele depois. Eu fui visitar essa pessoa na cadeia. Cara, vou falar para você a verdade, irmãos. Que dor no meu coração. Que tristeza. Eu sabia que aquela pessoa poderia ter cometido muitas falhas e erros, mas ele estava ali. Não era porque ele foi injustiçado. Ele estava ali porque ele não soube respeitar a ordem, a orientação que foi dada. E me doeu. Me doeu ver. É um ambiente, só quem entrou lá para saber que é um ambiente horrível, ou quem já foi lá, né, quem entrou, não é quem ficou lá, mas quem entrou, que ambiente é aquele? Eu ficava vendo na hora que eu estava observando, falando com ele, um monte de cara andando para lá e para cá. Uma barulheira andando para lá e para cá, num quadrado. Falei: Jesus, misericórdia, Senhor. Fora aqueles que ainda abusar, porque está todo mundo em dificuldade, mas ainda quer abusar, se aproveitar e viver das pessoas que estão ali dentro. Fora ainda esses. Mas não precisava. Não precisava. Mas assim, a gente não quer obedecer, irmão. A gente não quer se inclinar. A gente não quer. A gente quer sempre ter razão. A gente não reconhece os nossos erros, só reconhece o erro dos outros. Foi por isso que Deus mandou que Natan fosse falar com ele como se estivesse conversando sobre uma outra pessoa. Então Natan disse a Davi: esse homem é você. E é isto que diz o Senhor. O Deus de Israel. Olha o que Deus fala para ele, irmão. Olha o que Deus fala. O que Deus está falando para ele, está falando para mim e para você. Eu tornei você rei de Israel. E o salvei de Saul. Ou seja, eu te coloquei em alta posição. E te livrei dos teus inimigos. Hoje nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, é contra as pessoas. Põe isso no coração. Segue. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá. E se isso não lhe bastasse, eu lhe teria dado 2 vezes mais. Deus estava falando: rapaz, pô, caramba. Mas você estava lá, você era um Zezinho, você era um ninguém, eu te exaltei, cara. Cara, eu te abençoei. Eu te coloquei em alta posição. Eu fui contigo, destruí os teus inimigos.
E se você não estava satisfeito, eu daria mais. Eu daria mais. Foi pouco que eu te dei? Foi pouco que eu fiz por você? Foi. Eu faria mais. O que tinha que ser feito? Segue. Era só ter pedido. Por que é que você desobedeceu aos meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível? Você fez com que Urias, o heteu, fosse morto na batalha e deixou que os amonitas o matassem. E então ficou com a esposa dele. Ficou com aquilo que era dele. Segue. Portanto, porque você O que é? Desobedeceu e tomou a mulher de Urias. Sempre, olha só, Deus baixando o juízo, ou seja, Deus deixou de amá-lo? Não, Deus estava corrigindo a ele justamente para isso, porque ele amava. Por quê? Porque o comportamento dele, dali para frente, se Deus não baixa juízo, pioraria. O comportamento dele seria pior. E ele não teria só um dano ali, poderia ter um dano eterno. Então, o motivo da correção é justamente essa. Não é porque Deus não te ama, é porque Deus te ama. Às vezes você vem na igreja e parece que é bronca atrás de bronca. Mas por que é bronca atrás de bronca? Porque Deus se manifesta a mim, Ele se manifesta a você, a nós, conforme o comportamento que temos. Quem já levou puxão de orelha do pai e da mãe quando era pequeno? Porque o pai e a mãe eram ruins, né? Não, pastor, fiz arte. Eu pisei na bola. Aí, de repente, quando eu vi, o couro comeu. Não foi assim? Fiz coisa errada. Então, está sendo corrigido. Eu lembro, já contei para vocês, eu era garoto. Eu morava num bairro de gente muito rica. Mas eu era muito pobre. Mas por que morava num bairro de gente muito rica e era muito pobre? Porque meu avô era um fazendeiro poderoso na região de Planalto, Polônia, Planalto. Ele era um fazendeiro poderoso. Muito rico mesmo. Mas ele e minha avó não deu certo a coisa. E aí se separaram. Ele arrumou uma outra mulher e se separaram. Então, na partilha dos bens, ela ficou com alguns bens. Não foi um bem, não. Ela ficou com alguns bens. Ele era um homem muito rico. Mas a minha avó era analfabeta. Ela não sabia ler nem escrever. E nós fomos morar, então, ela foi morar nessa casa muito boa e muito grande, num bairro que na época tradicional e muito rico. Mas é natural, da onde você tira e não coloca, acaba. Ela com filhos pequenos, 5 deles. Meu avô foi cuidar da vida dele, ela foi cuidar da vida dela, ela foi criar os filhos. Mas ela não era uma empreendedora, como eu falei, era analfabeta. Então ela foi vivendo do que tinha. E chegou um momento que não tinha mais nada. Então nós morávamos num bairro de gente muito rica, mas éramos muito pobres. E eu me lembro que eu morava de um lado, um vizinho meu, o nome do rapaz era Alexandre, o garoto, a criança. O nome da mãe dele era Alice, eu não lembro do nome do pai. Mas eu lembro o que aconteceu. Eu fui brincar com o Alexandre na casa dele. E eu era muito pobre, significa que eu não tinha nada. E o Alexandre era muito rico, significa que ele tinha. E eu, de repente, vi um rinoceronte, bonito, cinza. O Alexandre deu bobeira, eu catei o rinoceronte, E estou lá em casa brincando com o rinoceronte. Minha tia era uma negona grande. Minha tia falou assim: que é isso aí? Eu falei: um rinoceronte. Ela falou: onde você arrumou isso aí? Eu falei: o Alexandre me deu. Eu falei: te deu? Me deu. Vamos lá ver se ele me deu, se ele te deu mesmo. Não precisa. Ela falou: precisa. Aí fomos lá. Minha tia bateu, saiu a dona Alice. Dona Alice, tudo bem? Dona Alice, o Júnior apareceu com esse brinquedo lá. E ele falou que foi o Alexandre que deu. Ai, dona Maria, obrigado que a senhora veio. O Alexandre está até com febre por causa desse brinquedo aí.
A minha tia só fez assim, ó. Ela falou, tá bom, dona Alice. Desculpa, viu? E devolveu. Irmão, entrou. Quando abriu o portão, eu senti só o cabo de vassoura nas costas. Mas eu tomei um couro. Porque minha tia não gostava de mim, é isso? Irmão, eu tinha agido errado, irmão. E a maneira que ela tinha, o entendimento que ela tinha de corrigir era aquele. Eu tomei um couro, meu irmão, vou te falar uma coisa para você. Paulada para tudo quanto é lado. Foi um pedaço de pau. Pergunta se eu tive coragem de roubar alguma coisa mais. Nunca mais. Se ela não corrige. Nós sabemos que vivemos num país onde a injustiça social, a distância social é muito grande. Eu morei em um estado onde a diferença social é absurda. Quem tem, quem não tem, não tem nada. Foi o estado onde eu vi mais latrocínio na minha vida. São Luís do Maranhão, 5 anos, 4 anos. O estado onde eu vi coisa, rapaz, porque quem tinha, tinha, quem não tinha, não tinha. Eu morava de um lado onde as pessoas tinham, do lado de lá da ponte, do lado de cada ponte. Não tinha. Então, latrocínio era demais. Alguns lugares, o problema social, ele acaba se manifestando de uma outra maneira. Você vai para o Rio de Janeiro, qual é o problema grande do Rio de Janeiro? Uma cidade bonita daquele jeito, mas a criminalidade, ela aparece com drogas, cartéis e outras situações mais. Então, cada lugar, essa diferença social, ela acaba se mostrando de alguma maneira. Então, eu cresci num lugar onde a diferença social era muito grande, então eu ia acabar me tornando alguém que não deveria, e que teria um futuro pequeno. Mas aquele couro, que a princípio é porque ela não me ama, a princípio é porque eu não sou filho dela, ela era minha tia, é porque eu não sou filho dela, se fosse filho dela, ela não faria isso comigo, é porque eu sou órfão, coitado de mim, mas não porque eu roubei, né? Não porque eu roubei, é porque eu sou órfão, é porque ela não gosta de mim, é porque ela não se importa comigo. Se fosse filho dela, ela não fazia isso. Não é assim? Não é assim que a gente é? Ele era um homem segundo o coração de Deus. E por ser um homem segundo o coração de Deus, por ser um homem que ele amava tanto, que ele teve que corrigir. E baixou juízo pesado sobre ele. Coisa séria. Portanto, porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. Começou a baixar juízo. É assim. Você usou de violência com ele, né? Então os teus descendentes morrerão de morte violenta. Ou seja, olho por olho, dente por dente. Lei de Moisés, pastor. Lei de Moisés. Segue. E também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar sua desgraça. Olha aí. Você verá isso quando eu tirar as suas esposas e der a outro homem, e ele terá relações com elas em plena luz do dia. Segue. Você pecou escondido, em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para todo o povo de Israel ver. A tua vergonha vai ser mostrada diante de todos. Coisa séria, segue. Então Davi disse, eu pequei contra Deus. O Senhor, Natan respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Não confunda, coloca no teu coração. Não confunda perdão de Deus com consequência dos nossos atos. Deus muitas vezes nos perdoou e perdoou mesmo. A morte, que é a separação entre nós e Deus, ela não aconteceu por causa do perdão, mas existe consequência de atos. Então não confunda as coisas. Está compreendendo? 14. Mas por quê? Fazendo isso, você mostrou tanto desprezo pelo Senhor, o seu filho morrerá.
que acontece, pastor? Tudo aquilo que você alcançar em pecado não vai permanecer. Houve um fruto. Tudo aquilo que você alcançar em pecado não vai permanecer, vai morrer. Coloca no teu coração, a bênção do Senhor, ela enriquece e não é acrescida de dores. Busque conquistar de acordo com o que diz a palavra. Respeite a palavra e saiba que Deus só corrige quem Ele ama e mais, quem Ele tem por filho. Quem Ele tem por filho. Então, posso falar? Ou você muda o comportamento, ou prepara a cabeça. Porque Deus vai dar um monte de cloque em você. Eu tenho um dedo meio forte para bater. Agora você pode agir como alguém que não é filho. A Bíblia diz que se eu não aceitar a correção, eu saio da posição de filho e me torno bastardo. O que é bastardo, pastor? Filho que não tem pai. Ninguém sabe quem é o pai dele. Você vai ser de qualquer demônio. O que Deus está falando é isso. Não vai ser meu. Então, o que significa que, pastor, que eu não posso rejeitar a correção? Não dá para rejeitar, não tem como. Você entende, não? Não rejeite a disciplina. Não rejeite a correção. Não se revolte com a correção. Não. Por quê? Porque se você rejeitar a correção, você vai sair da posição de filho e vai se tornar um bastardo. Repito, bastardo era uma palavra, inclusive, usada, acho que na década de 20, no nosso país, como de uma maneira bem pejorativa, para ofender mesmo. Chegar para um cidadão e falar, você é um bastardo, significa o quê? Sua mãe não vale nada, você não sabe nem quem é teu pai. A tua mãe, em outras palavras, a tua mãe é uma mulher fácil. Você não sabe nem quem é teu pai. Olha que coisa séria. Era para ofender. Já viu quando era pequeno? Lembra, né? Você xingou minha mãe, a coisa saía para pancada, não era isso? Mãe é sagrado. Não era assim? Presta atenção. Hebreus 12, 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho há que o pai não corrija? Segue. Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos somos feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Pastor, ninguém gosta de levar bronca, mas quem é que gosta, irmão? Quem é que gosta? A não ser que você tenha um problema chamado masoquismo. O masoquista gosta. Quem é que gosta? A Bíblia diz que a repreensão inicialmente produz dor. Eu não estou falando. Eu só me bateu porque sou órfão. Me bateu porque eu não sou filho dela. Se eu não fosse filho dela, ela não tinha me batido. Ela me bateu porque me amava. Não queria que eu me tornasse um bandido. Mas na hora, a única coisa que eu olhei foi para a dor das pauladas. E a Bíblia diz que é assim. Aonde está escrito isso, pastor? Hebreus 12, 11. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza. E não de alegria, claro. Porém, mais tarde, quando cresce um pouquinho, amadurece. Mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Que Deus fale mais seu coração. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém.